Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Hoje a nossa conversa é um assunto meio pesado, é a respeito de pedofilia e abuso infantil. Apesar de ser um assunto bem pesado, é um assunto que deve ser conversado, porque acontece muito no Brasil. E, por incrível que pareça, muitos casos não chegam nas estatísticas porque eles não são denunciados, eles não chegam a ser declarados. Então, apesar de termos estatísticas altíssimas de abuso infantil, ainda não são verdadeiros esses números, porque acontece muito mais do que está lá nos números oficiais. E esses abusos, eles vão desde um contato visual, quando a pessoa, o abusador, espia uma criança na cama ou espia uma criança no banho, até um contato físico ou até as vias de fato, quando chega num relacionamento sexual. E, infelizmente, esses abusos, na maioria, acontece com pessoas que são próximas da criança e do adolescente. Pessoas que têm um vínculo afetivo com aquela criança e com aquele adolescente. Por exemplo, muitos casos é o próprio pai, ou a mãe, o padrasto, a madrasta, tios, irmãos, professores, vizinhos, enfim, pessoas com vínculos afetivos com essas crianças e com esses adolescentes. E muitas vezes esses abusos acontecem em lugares que deveriam ser seguros para aquela criança, para aquele adolescente. Lugares como a própria casa da criança, a escola, a igreja. Então, muitas vezes, aquele adulto que deveria ser responsável pela segurança daquela criança é justamente a pessoa que abusa dela, infelizmente. E a criança, muitas vezes, ela não entende o que está acontecendo. Ela sente que existe algo errado naquele relacionamento com aquele adulto, mas ela não sabe que ela está sendo abusada. Por quê? Porque muitas vezes o pedófilo, ele induz naquela criança a culpa, como se a criança fosse cúmplice pelo abuso. Ele muitas vezes chantageia, ameaça. Muitas vezes ele fala que os pais não vão acreditar naquela criança, que os pais confiam nele, que os pais vão castigá-la. Então ele inverte aquela situação e a criança pode passar muito tempo sendo abusada. Por quê? Porque ela não tem coragem de contar para os seus pais. Então, muitas vezes ela vive aquilo, aquela tortura, e não conta para ninguém. E ela vai crescendo com aquela culpa, aquela vergonha, aquele bloqueio nas suas relações afetivas, porque ela não confia em ninguém. Então, muitas crianças dão sinais, só que esses sinais muitas vezes passam despercebidos na correria da vida, né, dos pais e dos familiares. Então, quando uma criança apresenta sinais de irritabilidade fora do comum, agressividade, ansiedade, depressão, quando a criança se isola, do nada ela se isola, ou quando a criança tem muitos pesadelos, sabe? Pesadelos constantes, podem ser sinais de que a criança está sofrendo um abuso. Então, pessoas atentas, elas percebem quando a criança mudou o seu comportamento. Percebem até através de desenhos, através de brincadeiras agressivas com animais de estimação,
brincadeiras agressivas com bonecos, com brinquedos. Porque quando a criança demonstra uma agressividade com animais, ou com bonecos, ou com amiguinhos, é porque ela está projetando aquela violência que ela está sofrendo. Então, pessoas atentas, elas percebem esses sinais, seja num aluno na escola, seja no seu filho, no seu irmãozinho, no seu sobrinho, né? Então, os pais, eles têm que orientar os seus filhos. Essa é a função dos pais, né? Eles têm que orientar os filhos desde pequenos, usando aquela linguagem adequada àquela idade. Por quê? A pedofilia, ela começa a se combater em casa. Não adianta os pais questionarem por que o governo não proibiu tal filme ou não bloqueou tal coisa na internet. Por quê? Não vamos esperar o governo. Vamos fazer o papel de pais. Vamos ensinar os nossos filhos a diferença de um carinho e de um abuso sexual, de uma pedofilia. É um assunto muito sério e tem que ser conversado. E as crianças, elas têm que aprender que elas não são obrigadas a beijar e abraçar adultos. Elas não são obrigadas a ser simpática com pessoas que elas não têm vontade, sabe? As crianças têm que aprender que ninguém deve tocá-las se elas não desejam, sem o consentimento delas. Nenhum adulto deve beijá-las sem o consentimento delas. Elas têm que aprender que elas não devem aceitar uma guloseima de uma pessoa sem o consentimento dos seus pais. Tudo isso os pais têm que ensinar, é obrigação dos pais. Eles têm que ensinar a criança que ela não deve se deixar fotografar, nem filmar, sem o consentimento dos seus pais. Então, a criança não aprende sozinha, ela precisa que alguém oriente, né? E é função dos pais. Os pais devem ensinar também aos seus filhos as partes íntimas do corpo humano e devem orientar que as crianças não devem tocar as partes íntimas de adultos e não devem deixar nenhum adulto tocar suas partes íntimas. E se isso acontecer, elas têm que contar para os pais. Elas têm que confiar para poder contar tudo para os pais. Por quê? Se a criança não tem informações, como é que a criança vai saber que aquilo é errado? Ela vai achar que é normal sentar no colo de uma pessoa estranha, abraçar. Ela não sabe a diferença de um carinho e de um abuso. Então, as informações são o primeiro passo para alertar as crianças. Por quê? Infelizmente, os pais têm que ensinar as crianças que elas não devem confiar em todas as pessoas, porque o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é bonzinho e, infelizmente, as pessoas não são boazinhas, sejam elas da família ou não. E a função dos pais é proteger seus filhos. Para isso colocaram os filhos no mundo, né? Então, gente, às vezes o pior inimigo está bem próximo daquela criança. E às vezes essa pessoa é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Pode ser aquela pessoa que a criança confia, pode ser aquela pessoa que a família confia. E, infelizmente, em muitos casos, os abusadores são os próprios pais. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes são os dois, às vezes a mãe é conivente, às vezes o pai é conivente. Então, nesses casos, é necessário denunciar, é necessário procurar o conselho tutelar para salvar essa criança.
Porque esses abusos, eles deixam cicatrizes, deixam sequelas. E essas sequelas, elas se arrastam para a vida adulta. E muitas vezes, muitas vítimas, elas têm assim uma culpa na idade adulta, que elas não sabem de onde vem aquela culpa. Elas muitas vezes manifestam medo de relacionamentos e não sabem explicar o porquê. Muitas vezes têm repulsa à sexualidade e não sabem explicar porquê, de onde é a origem daquela repulsa, o que houve. Muitas vezes não sabem explicar porque é inconsciente. Então, para elas descobrirem e tratarem esse trauma, tem que chegar no inconsciente. E para isso é preciso buscar uma ajuda profissional. Mas tem que buscar uma ajuda profissional com uma pessoa preparada, com um profissional com letra P maiúscula. Um profissional que estudou, que se formou e que consegue, tem condições para ajudar uma pessoa a curar suas feridas. Porque eu vou te contar, eu tenho visto casos, infelizmente, de pessoas que se dizem terapeutas que nunca frequentaram uma faculdade. São curiosos, que se dizem terapeutas e fazem um estrago nas pessoas que vão lá sem saber que profissional é aquele. Eu já vi casos de pessoas vítimas que foram abusadas e foram fazer terapia com esses profissionais curiosos, né? Profissionais entre aspas. E esses profissionais, terapeutas entre aspas, falam para a vítima que ela tem que perdoar o seu abusador. Agora vocês imaginem uma pessoa que tem um trauma, que ela foi abusada, ela está com todas aquelas culpas inconscientes, aqueles medos, aquele trauma, e ela vai para uma terapia com uma pessoa que vai reviver aquele trauma ao dobro e vai fazê-la acreditar que ela tem que perdoar o seu abusador. Isso é muito, muito perigoso. Isso pode até a pessoa chegar a atentar contra a própria vida. Então, gente, quando procurar uma ajuda, procure ver quem é aquele profissional que está lá. Veja se a pessoa estudou, se a pessoa realmente é formada, se a pessoa realmente tem condições, ou se a pessoa vai fazer um estrago maior ainda do que já existe. E procurando um bom profissional, ela pode, a vítima, melhorar a cada dia até chegar à cura daquelas sequelas. Porque ela se sente culpada por ela ter sido chantageada, às vezes ela até silenciou aquele abuso por medo. Então, todas aquelas coisas ficam no inconsciente como um trauma. Ela procurando uma ajuda, ela vai tirar aquilo do inconsciente e vai conseguir ter relacionamentos afetivos onde ela não transfira aquele trauma inconsciente nesses relacionamentos futuros. E aí ela pode ser feliz. A cura é possível quando o tratamento é feito com profissionais certos, competentes, preparados. Se você sabe de uma criança que sofre abusos, não seja cúmplice de um crime. Denuncie. Existe o Disque Denúncia, né? Que é o Disque 100, que funciona 24 horas por dia. E é possível fazer uma denúncia e salvar a vida de uma criança. Se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, que foi um pouco pesada, mas foi necessária, não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal, toquem o sino para receber todas as notificações. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com meus livros na Amazon para que vocês possam conhecê-los. Muito obrigado, gente, pela companhia. Se cuidem, que eu quero vê-los
no próximo vídeo. Beijão para vocês e até lá.